É, muito boa tarde a todos, é muito bom estar aqui com vocês para a gente aprender mais um pouquinho, porque eu também aprendo muito aqui com vocês. E eu estava conversando com o Dr. Fábio, eu trouxe esse tema de culpa, porque eu acredito que é um tema pertinente e que nós vamos nos deparar tanto na clínica, como no aconselhamento cristão, como é um curso de psicoterapia cristã. Pelo menos eu me deparo muito com esse tema, e eu estava estudando ontem, e eu vou trazer aqui algumas coisas para a gente ir caminhando juntos, tá bom? A culpa é um sentimento normal. Nós tivemos uma aula há 2 semanas atrás sobre as emoções, né? Então, a culpa é um sentimento que todo ser humano vai ter. Ninguém consegue escapar desse sentimento de se sentir culpado por algum momento. Se eu perguntar aqui, vocês podem levantar a mão ou escrever no bate-papo, deixa eu colocar aqui o bate-papo. Quem aqui já se sentiu culpado ou se arrependeu de alguma coisa que fez errado na vida? Eu sou a primeira a levantar a mão, né? Porque isso, nós não estamos isentos disso, né? Porque os erros são parte da nossa vida. Erro é algo normal que acontece durante toda a nossa história de vida, e muitas vezes os erros eles vão contribuir para o nosso crescimento. Então, mesmo sendo normal, pessoas normais, nós sabemos que em algum momento nós vamos ter sentimento de culpa, nós vamos se sentir culpados por alguma coisa. A culpa, ela é normal do ser humano. E ela pode tomar um espaço muito grande na nossa consciência ou no nosso inconsciente. E se essa culpa ela for exagerada, como o Dr. Fábio já falou, todo exagero é uma falta, ela pode trazer alguns tumultos para a nossa vida, tanto emocionais, quanto físicos, quanto nos nossos relacionamentos. Então, nós vamos lidar o tempo todo com culpa. Eu vou ler, como a gente está no curso de psicoterapia cristã, eu vou ler aqui uns salmos, e na Bíblia tem vários personagens que viveram esses sentimentos de culpa. Eu vou ler aqui porque eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Salmos 38 é um salmos de Davi. Davi, ele pede que Deus lembre dele, porque ele tinha um sentimento de culpa muito grande por alguns erros que ele tinha cometido. E olha esse salmo que ele escreve. Eu vou ler aqui alguns versos. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Suas flechas se cravam fundo em mim, e o peso da tua mão me esmaga. Por causa da tua ira, todo o meu corpo adoece. A minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. A minha culpa me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. As minhas feridas infeccionam e cheiram mal. Por causa da minha insensatez, estou curvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre. Minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido. Os meus gemidos vêm de um coração angustiado. Aqui eu li até o verso 8. Se vocês quiserem, depois vocês podem continuar lendo. E ele vai falando aqui sobre esse sentimento de culpa a qual ele se encontra, onde ele foi desabafar com Deus. A gente percebe aqui, o que me chama a atenção é esse versículo 4. A minha culpa me sufoca, é um fardo pesado e insuportável. E quando a culpa ela se instala na nossa vida, a gente percebe aqui até sintomas, né? Assim, sintomas físicos em Davi, sintomas emocionais. Acho que parece muito quando a gente se depara quando uma pessoa se sente culpada por algo. E a culpa, ela pode atrapalhar a vida de muita gente. Segundo o dicionário, a culpa é a consciência mais ou menos penosa de ter descumprido uma norma social ou um compromisso afetivo, moral e institucional, assumido livremente, responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outro. Então, a culpa, ela fala de atribuição de responsabilidade, seja minha, seja de outro, mas sempre tem alguém. Então, quando a gente fala de culpa, há sempre uma consequência, porque foi um erro cometido, e esse erro pode trazer danos, prejuízos ou sofrimento. Então, ao falar de culpa, nós estamos falando de perdas, de injustiça ou prejuízo. Eu não vou falar aqui hoje de culpa da sociedade, de injustiças, eu vou trazer hoje para a culpa nossa, de cada um de nós, como um indivíduo, que muitas vezes nós vamos nos deparar com nós mesmos, com nossos pacientes na clínica, com as pessoas com qual que a gente vai aconselhar.
E desde o jardim lá do Éden, a Bíblia ela fala que a humanidade tem essa característica de identificar culpados, como o doutor Fábio falou um pouquinho antes no início. Muitas vezes nós apontamos culpados, então nós já temos essa característica de identificar culpados. Quando Deus criou lá Adão e Eva e colocou no jardim desde o início, foi proibido lá um fruto, e quando Deus foi falar com Adão, e ele se escondeu, Deus perguntou para ele, por que se esconde? Ele fala, porque eu estou nu. E porque como que você sabe que está nu? Você comeu do fruto que eu falei para não comer? E aí, o que Adão fala? A mulher que tu me deste, né, já atribuiu culpa a alguém, e quando Deus foi falar com a mulher falou, a serpente me fez, né, me induziu a comer aquele fruto. Então, dois personagens, né, Adão e Eva, lá no jardim, duas pessoas e já havia 4 culpados no mundo. Ou seja, o ser humano tem essa tendência de atribuir culpa. Havia duas pessoas, Adão falou que a culpa foi da mulher que tu me deste, ou seja, a mulher, e foi o Senhor Deus que me deu essa mulher. E a Eva já falou que foi a serpente, ou seja, duas pessoas e 2 culpados, e 4 culpados. Então, assim, o ser humano tem a tendência a culpar os outros, a atribuir uma culpa quando ele se encontra em uma situação negativa, como foi com Adão e Eva. E nós, seres humanos, temos essa medida, né, de sair atribuindo culpados. E a culpa, ela pode ser justa ou injusta, né, verdadeira ou falsa. Ou seja, a culpa ela pode estar correta ou ela pode estar incorreta. E, às vezes, tem pessoas que estão sendo responsabilizadas por uma culpa, mas são inocentes. Ou tem pessoas que elas mesmas se culpam, mesmo não tendo culpa, aquilo que ela atribuiu à culpa. Então, uma pessoa ela pode culpar a si mesma sem ter culpa nenhuma. Então, a gente percebe que a culpa ela é muito relativa. Ela existe, com certeza, todos nós temos culpa de algo, mas às vezes a culpa pode ser colocada de uma forma errada, né? Muitas vezes, como o doutor Fábio falou, imaginário real. Muitas vezes essa culpa pode estar sendo percebida de uma forma errada, porque nós somos seres únicos, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma percepção de mundo, então a culpa ela é muito subjetiva para cada um de nós. Então, acontece em cada um de nós e muitas vezes nós percebemos de uma forma. E eu vou falar um pouquinho de sentimento de culpa. Eu falei sobre culpa, que é atribuir a responsabilidade a algo, a alguém. Já o sentimento de culpa é outra coisa. O sentimento de culpa é aquela sensação que eu tenho diante de algo que aconteceu, que foi imposto por uma circunstância, ou diante de um ato feito pelo próprio indivíduo. A psicanálise, eu coloquei aqui, ela explica a culpa como um sentimento emocional que está intimamente relacionado ao remorso e ocorre quando uma pessoa acredita ou percebe que comprometeu seus próprios padrões de condutas ou violou os padrões morais universais e tem responsabilidade significativa por essa violação. Então, a culpa é essa sensação, é como eu me porto, o sentimento de culpa é como eu me porto diante da culpa. Ele pode ser acompanhado por uma culpa verdadeira ou por uma culpa falsa, injusta e não verdadeira. E eu acredito que diante da clínica nós vamos receber muitas pessoas com um sentimento de culpa enorme, gigantesco. E nós vamos precisar trazer para a realidade esse sentimento de culpa que as pessoas vão chegar até nós trazendo e perceber se essa culpa é imaginária, se essa culpa é real, se essa culpa entender a raiz dessa culpa, por quê? Nós precisamos perceber, quando as pessoas vêm até nós, se essa culpa está sendo colocada de forma errada, no lugar errado, para a pessoa errada. Tem muita gente se culpando de coisas que não tem culpa nenhuma, e já tem gente culpando, não se culpando, não se sente culpado de forma alguma, agem mal e culpam outras pessoas pelas causas que ela mesma tem culpa. Ou seja, dá para a gente diagnosticar a culpa aqui de 2 formas. Tem a culpa normal, que ela não é um diagnóstico, não é doença. Todos nós, quando cometemos um erro, vamos sentir culpa pelos nossos erros, vamos arrepender e mudar. Já tem as que são diagnosticadas erradas. Gente que culpa por tudo, sendo que não tem culpa de nada. Atribui todas as culpas para ela. E gente que não se culpa por nada, mesmo sendo culpada, ainda atribui a culpa às outras pessoas.
e a gente precisa diagnosticar quando a pessoa chega até nós, como que está esse sentimento de culpa, se é real, se é imaginário, se a pessoa realmente tem culpa, ou se ela está exagerando naquela culpa, ou se ela realmente é culpada e não se culpa de nada, e a gente vai precisar diagnosticar isso para tratar. Né? São 2 diagnósticos aqui, os que culpam por tudo e os que não se culpam por nada. E nesses 2, quem mais sofre é aqueles que se culpam por tudo, né? Aqueles que têm a culpa exagerada, porque na maioria das vezes essa culpa é imaginária, ela não é real. Eu estava estudando aqui agora pela manhã e eu estava lembrando das pessoas que são vítimas de abuso sexual. Como que as pessoas que são vítimas de abuso sexual elas se culpam pelo abuso? E, na verdade, elas não têm culpa desse abuso, mas elas se sentem culpadas por isso. Quantas pessoas perdem um ente querido e, às vezes, se culpam pela morte do ente querido e fica perguntando se eu poderia ter feito algo a mais, ou se eu tivesse chegado a tempo, se eu estivesse lá. Então, assim, são culpas que vão trazer consequências para a vida da pessoa, porque, na verdade, a pessoa não tem culpa, mas ela traz essa culpa para ela, e essa culpa ela vai carregar, e como o doutor Fábio falou no início, precisar identificar essa culpa, para ver se essa pessoa realmente ela é culpada, se não é, se ela está carregando um peso que é dela ou não, ou está trazendo pesos desnecessários para a vida dela, e a gente precisa começar a entender isso. E também tem o ego ferido também. Né? Tem pessoas que elas pensam que têm o controle de tudo, querem tudo perfeito, têm a mania da perfeição, e que o mundo gira em redor dela, e quando as coisas saem do controle, aí ela começa a se sentir culpada e começa a ficar com o ego ferido. E a gente vai precisar identificar também essa questão. E geralmente o ego ferido tem muito orgulho. Às vezes foi instalado lá na infância, na adolescência, um sentimento, uma fantasia de que a pessoa é onipotente, que o mundo gira em torno dela, e entre o real e o imaginário nesse ego ferido, e a gente precisa identificar. Eu estava vendo uma pesquisa de um estudo que 70% das doenças mentais, emocionais, se as pessoas elas se livrassem do sentimento de culpa ou do ressentimento, elas estariam sadias. Então, é uma porcentagem muito grande de culpa nesse sentido. Outra pesquisa que eu li, as mulheres geralmente também têm uma porcentagem maior, eu acredito que por causa da sociedade, dos preconceitos que são instalados também, geralmente mulheres são mais acarretadas com esse sentimento de culpa. A religião também, eu li um artigo, se vocês quiserem até envio um artigo, como que a religião, porque a gente está aqui em psicoterapia cristã, não é religião, é a luz da Bíblia. Como o doutor Fábio, ele sempre ensina para a gente sobre a espiritualidade, que é diferente da religião. Então, a religião também, quando ela está mal empregada, ela gera muita culpa nos indivíduos. E foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, onde a porcentagem maior de culpa está dentro das religiões. As pessoas se sentem culpadas e atribuem uma culpa maior, além daquilo que é real e muito imaginário. Então, a gente precisa identificar essa culpa, esse sentimento de culpa, o que é real, o que é imaginário, o que é um ego ferido, aquelas que se culpam demais, aqueles que não se culpam de nada também já está errado. E sentimento de culpa, se ele não for tratado, ele adoece. Eu até coloquei aqui alguns sintomas de quem tem culpa. Pessoas com sentimento de culpa exagerado, elas têm remorsos muito grandes, elas têm desânimo, esse desânimo acarreta elas de tal modo que elas começam a esperar sempre o pior. Né? Pessoas que têm sentimento de culpa, elas estão sempre esperando o pior. Elas têm um diálogo interno de autoacusação e sempre se veem como pessoas indignas. Tem insônia, pavor noturno, pesadelos, baixa autoestima, insegurança, mau humor, ansiedade, angústia. Aqui são só alguns sinais. Isso que é bem relativo, vai de cada indivíduo. E também pode ter a somatização, como a gente leu nesse Salmos 38. Davi falou que tinha até febre, né? Por causa do sentimento de culpa, trouxe sintomas para o corpo físico. E nos comportamentos. Tem pessoas que têm sentimento de culpa, elas podem exagerar ao comprar, comer, beber de forma compulsiva, podem entrar no sedentarismo. Pessoas com sentimento de culpa podem ter agitação, autossabotagem, pensamentos e comportamentos autodestrutivos, automutilação, até ideação suicida também.
E, alguns casos, né, pode ocorrer alguns acidentes por imprudência, por imperícia ou negligência. Então, são vários sintomas que trazem um sentimento de culpa se ele não for tratado. Então, a gente percebe que o sentimento de culpa, ele destrói a nossa confiança, ele pode estragar os relacionamentos, produz amargura e nos aprisiona, bloqueia o nosso destino. Por quê? Se eu vou para uma nova fase com sentimento de culpa, eu vou fracassar. A Priscila falou sobre um filme na quinta-feira, que eu acho aquele filme muito bom, porque ele fala de um sentimento de culpa. Se você se deparar com alguém, você pode indicar esse filme também, que é Duas Vidas. Por causa de um sentimento de culpa, aquele personagem do filme, ele sempre entrava em novas fases fracassando. Então, se eu entro numa nova fase da minha vida com sentimento de culpa, eu vou fracassar. E aí, entre os loopings, a repetição, enquanto eu não trato esse sentimento de culpa exagerado, o meu destino está bloqueado. Então, é algo que precisa ser tratado. Pessoas com sentimento de culpa sempre esperam o pior, ou seja, né, o futuro dela é sempre esperando o pior. Como que a vida vai tratar alguém que se sente culpado o tempo todo? Eu pergunto para vocês, como que a vida vai tratar alguém que se sente culpado o tempo todo? Então, muito mal. Por quê? Porque uma pessoa que se sente culpada o tempo todo, ela está esperando a qualquer momento ser punida. O apóstolo João, o discípulo de Jesus, ele fala que a culpa pressupõe castigo. Ou seja, se eu sou culpado, eu vou ter um castigo. Se a pessoa ela se culpa o tempo todo, ela vai esperar só o mal da vida, e a vida vai trazer só algo ruim para ela, porque é o que ela está esperando. E aí a gente precisa começar a identificar isso na vida da pessoa para poder limpar as lentes dessas pessoas. Porque nós temos culpas, eu pergunto para vocês, nós temos culpas, gente? Quem tem culpas aí, levanta a mão. Algumas pessoas levantam a mão, eu tenho culpa. Sim, nós temos culpas. Todos nós temos culpa, é claro que sim. É claro que nós vamos ter culpa de algo, mas nós temos muitas questões que nós vamos ter que enfrentar na vida, e nós temos culpa. Por exemplo, quando eu tinha 28 anos, agora eu estou com 39, eu tive um problema no fígado, colesterol alto, triglicérides altíssimo, e eu fui fazer uma consulta e o médico conversou comigo, e ele explicou que se eu não mudasse a minha rotina, eu ia adoecer, e nessa época eu não estava muito legal, e eu tive culpa nisso? Tive, porque eu não estava cuidando da minha alimentação, eu comia exageradamente, massa, fritura, não fazia atividade física, então eu tive culpa sobre aquilo, então eu tive que trazer isso para minha consciência e tratar, entender que eu não estava me cuidando bem, e eu precisava mudar, mas embora todos nós tenhamos as nossas culpas, a gente não tem culpa por tudo. Por exemplo, uma mãe que cria um filho, né? Quando a gente começa a estudar psicanálise, a maioria das mães, dos pais se sente culpado por algo que errou na criação. O pai e a mãe pode ter errado na criação? Sim. Mas o filho, quando ele cresceu, ele tomou as suas próprias decisões também. E o pai e a mãe não podem se culpar pelas decisões que o filho tomou. Tem parte de culpa? Tem. Mas não tem toda a culpa. E muitas vezes, né, nós temos culpa, mas nós não temos toda a culpa o tempo todo. Você não é culpado por tudo, eu não sou culpado por tudo, as pessoas que vão vir na clínica não são culpadas por tudo, porque se a gente se culpar por tudo, tem alguma coisa errada, nós somos as piores pessoas do mundo. Como a gente está falando aqui de terapia cristã, muitos cristãos vão procurar vocês, me perdoe quem não acredita no diabo, essas coisas, mas tem pessoas que vão procurar e acreditam no diabo. E se nós temos culpa de tudo, acho que é uma pergunta para falar com essas pessoas que acreditam no diabo. Nós somos piores que o próprio diabo, porque nem ele tem culpa de tudo, certo? Tem pessoas que nos procuram na clínica, às vezes até culpam o diabo, e a culpa às vezes não é dele. Pessoas cristãs culpam o diabo por tudo. Então, o diabo não é culpado por tudo, nós não somos culpados por tudo, senão nós seríamos pior do que ele. Cada um é responsável pelas suas próprias culpas. Eu sou responsável pelas minhas culpas, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. Você é responsável. A pessoa que vai até você na clínica é responsável pelas suas próprias culpas, mas não é culpado de tudo o tempo todo. Tudo é muita coisa. Eu sempre falo isso, tudo é muita coisa. Já fiz de tudo. Não, eu não fiz de tudo. Aí eu tenho culpa de tudo. Tudo é muita coisa, gente. É um fardo pesado demais para a gente carregar. Nós temos as nossas culpas, o outro tem a culpa dele, e nós temos que separar isso e levar as pessoas que vão nos procurar a entender isso.
Lacan, ele fala que nós somos sujeitos das nossas próprias escolhas e sujeito do nosso próprio inconsciente. Sobre isso, nós temos... Então, nós somos culpados, né? Nós somos responsáveis por nossa própria vida, nossas próprias escolhas, nosso próprio inconsciente, como Lacan falou. Eu erro, sim, eu tenho culpa, sim. E eu tenho que levar a pessoa a olhar para outra lente. Eu erro, mas eu também não só erro, eu acerto também. E muitas vezes a pessoa ela só olha para os erros e se culpa o tempo todo. Então, a gente precisa limpar essas lentes, né, da visão dela. A Bíblia fala que os olhos são as janelas da alma. Então, muitas vezes as pessoas que vêm com sentimento de culpa, a gente vai precisar limpar essas janelas da alma dela, o olhar dela, a percepção do mundo, para ela perceber que ela não só erra o tempo todo, ela também acerta, eu também acerto, eu erro, mas eu acerto. Acredito que vocês também erram, mas também todo mundo também acerta. E a gente precisa começar a identificar essa verdade. Qual é a verdade diante desses erros? Por quê? Porque eu preciso identificar quais as vozes que eu tenho ouvido. É a voz do acusador? É a minha voz? E a minha voz é a verdade? Ou eu preciso entender, limpar essas lentes do meu consciente, do meu inconsciente, e saber quais são as minhas verdadeiras culpas, o que eu não tenho culpa, o que é a verdade que liberta. E a gente precisa trazer essas pessoas que vão nos procurar na clínica, no aconselhamento, para essa verdade. A verdade libertar eles, trazer eles do imaginário para o real, mostrar o que é culpa, mesmo que não é culpa, se o sentimento de culpa está coerente, porque nós precisamos identificar isso. E como que a gente vai lidar com a culpa? Eu vou pegar aqui um outro salmo, vou ler aqui uns versículos. Vou só procurar aqui, Salmos 32. E é lá, Davi também fala sobre essa questão de culpa, mas depois dele ter confessado, olha, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro, dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. A minha força evaporou como o calor do verão. Finalmente, confessei-te a ti os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Aqui é o Salmos 32 até o versículo 5. Se você quiser ler depois mais, aqui fala sobre essa questão de se livrar da culpa. E como que eu vou me livrar da culpa? Primeiro, eu preciso reconhecer as minhas culpas, identificando as minhas culpas. Gente, meu cachorro vai latir aqui. Ele vai latir aqui um pouquinho, porque chegou alguém ali no portão. Desculpa, gente. Então, eu preciso identificar primeiro as minhas culpas, né? E saber, como a gente falou, se essa culpa está correta, se essa culpa é verdadeira, se eu estou exagerando. Eu preciso identificar, fazer uma autoanálise, né? Com a ajuda a gente, como profissional, a gente precisa ajudar, né, a pessoa que vai nos procurar a identificar se são reais, se são imaginárias, identificando isso e confessando quando a culpa vem, né? Eu preciso confessar, eu preciso reconhecer os meus erros. Como a gente vai se deparar com pessoas que não se culpam por nada, a gente precisa levar elas a identificar os erros. Eu ia colocar um vídeo, mas eu mexi aqui e sumi com um vídeo. Mas eu achei muito interessante, depois eu vou ver se eu acho e mando lá no grupo, um presidiário que ele conseguiu receber o perdão, ele assassinou a filha e a neta de uma moça lá nos Estados Unidos, foram fazer uma pesquisa e a mãe perdoou esse presidiário. E ele colocou um depoimento que está na internet, dessa pesquisa, que ele falou que não sabia que estava errado até o dia que essa mulher foi perdoar ele. Ele trouxe para a consciência aquele erro dele, porque ele tinha sido criado com um padrasto que abusou e bateu muito nele na infância, na adolescência, então ele teve toda essa criação. Então, para ele, né, fazer algo cruel não era errado, até um dia que ele foi perdoado e ele conseguiu entender que ele estava errado. Mudou a vida dele? Não, ele continua preso, inclusive é perpétua, mas ele está livre daquela prisão dentro dele, ele trouxe a culpa verdadeira para ele. Então, assim, eu preciso confessar realmente as minhas culpas e deixar. Então, eu preciso buscar identificar a decorrência dessa culpa. Como a gente pode ajudar? Com perguntas poderosas.
né? Será que o sujeito realmente é culpado disso tudo? Quais os pensamentos que surgem quando ele se sente culpado? Em qual situação ele se sente culpado? Como ele reage a isso? Quais são as consequências? É verdadeiro? Ou é falso? É imaginário? Ou é real? Então, a gente precisa começar a entender isso. O salmo que eu citei agora foi o 32. O 32 e o 38. Então, a gente precisa identificar isso. Sentir tristeza pela culpa, a gente precisa sentir, porque se a gente não sente tristeza pela culpa, é o outro diagnóstico que eu falei, a pessoa que não sente culpa por nada. Às vezes é até perverso, pode ter até uma psicopatia, porque está errado não sentir tristeza pelo pecado, como esse presidiário. Até o dia que ele não sabia o que era real, o que era verdadeiro, o que era errado, o que ele fez, ele não se sentiu culpado. Quando ele percebeu isso, ele trouxe essa culpa e se arrependeu. Como eu falei, não muda a condição lá dele, da sentença que ele recebeu, mas eu acredito que por dentro ele foi liberto com aquele perdão, entendendo e se arrependendo. Então a gente precisa sentir, sim, tristeza pelo que a gente fez e aceitar o perdão, como esse salmo de Davi. Como é feliz aquele cujo pecado é perdoado. As nossas culpas, elas são perdoadas, e eu preciso aceitar o perdão. O segredo da culpa, acredito eu, segundo a Bíblia, e todas as vezes que eu acompanho alguém com sentimento de culpa, é o perdão. É você reconhecer que você errou, você confessar e ser perdoado. Aceitar o perdão. Aceitar o perdão de Deus, aceitar o perdão das pessoas, perdoar as pessoas e se perdoar. Tem muita gente que não consegue se perdoar pelos erros. E o perdão é a chave para a gente ficar livre do erro. Então, às vezes a gente vai ter que levar essa pessoa a se perdoar. Às vezes a pessoa está magoada com Deus, a gente vai ter que levar ela a perdoar Deus, a perdoar as pessoas, porque o perdão é a chave que livra da culpa. E ele rompe com o orgulho. Se a pessoa, como eu falei, tinha um ego ferido e achava que era perfeita ou que tinha o controle de todas as coisas, o perdão também rompe com esse orgulho e a gente começa a olhar para o manual da vida que fala que Jesus é o ideal, ele é o único ideal, né? É o único perfeito, e mesmo ele sendo perfeito, sem culpa nenhuma, ele tomou as nossas culpas para que nós fôssemos perdoados, e a gente precisa aceitar esse perdão, porque a culpa faz tudo perdido. Eu posso passar por uma nova fase, mas eu vou fracassar na nova fase. Mas quando eu aceito o perdão, Deus faz novas todas as coisas. Limpa as lentes lá da culpa, né? A gente entende qual é a nossa culpa, o que não era nossa culpa, o que era real, o que era imaginário. Limpa essas lentes, se arrepende, chora pelo erro, sente a tristeza, mas a gente entende que está mudando de fase. E as coisas vão se fazer novas, o melhor vai estar por vir. Porque uma pessoa que sente culpa de tudo, ela não espera nada novo, ela não espera nada bom, ela espera culpa, ela espera castigo. Então, a vida não vai ter nada de bom para oferecer enquanto ela não limpar essas lentes aí. Então, a gente precisa mudar de fase e enfrentar novos desafios o tempo todo. Mas com sentimento de culpa, eu não vou conseguir enfrentar os meus novos desafios. Eu falei do filme, né? Duas Vidas, tem um filme que eu acho muito bom também, essa questão de culpar o outro, de se culpar, abre muitas nossas lentes a Cabana, não sei se vocês já assistiram, mas esse filme A Cabana eu acho ele extraordinário, eu já assisti umas 5 vezes porque eu amo esse filme, porque o personagem principal desse filme tinha uma culpa e culpava muitos outros. Tem uma cena nesse filme que fala sobre o juiz, e ele começa a encarar realmente a realidade, o que é real da culpa. E eu acho muito interessante esse filme sobre essa questão de perdão, sobre o sentimento de culpa, sobre mudar esse olhar da minha culpa, da culpa dos outros. Eu indico muito para pessoas que têm sentimento de culpa esse filme. Outra coisa boa para indicar para pessoas assim é aquele livro que o doutor Fábio já citou, acho que tem até na plataforma, se eu não me engano, estou tentando lembrar aqui, puxar na memória, mas tem um livro Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Tem um artigo também, o doutor Fábio já falou sobre isso. Esse livro é fantástico para essas pessoas que têm sentimento de culpa, acho que limpa a lente. Tem as 5 linguagens do amor, que é daquele mesmo autor das 5 linguagens do perdão, ajuda a compreender bastante como cada pessoa entende o perdão, pede desculpa. Esse livro é muito bom também. Então, eu acho que ajuda bastante nessas pessoas com sentimento de culpa. E os tombos e os erros da nossa vida são necessários.
A gente precisa entender que culpa é normal, só quando ela foge da normalidade que a gente precisa começar a tratar e se questionar, como o doutor Fábio fala, trazer para a consciência, questionar e dar passos. E eu quero encerrar com uma historinha para a gente refletir, do pequeno gafanhoto. O pequeno gafanhoto, ele procurou o mestre e ele perguntou para o mestre, mestre, qual é o segredo do sucesso? E o mestre respondeu para ele, o segredo do sucesso é tomar decisões corretas. Aí o pequeno gafanhoto ficou pensando e perguntou, tudo bem, mestre, mas se o segredo do sucesso é tomar decisões corretas, como eu vou tomar essas decisões corretas? E aí o mestre falou, o segredo para tomar decisões corretas é a sabedoria. E aí ele ficou pensando, ele falou, desculpa, mestre, eu vou importunar o senhor mais uma vez, eu vou insistir. Então, qual é o segredo da sabedoria? E o mestre falou para ele, o segredo da sabedoria é a experiência. E aí ele ficou pensando, já agoniado, ele falou, me desculpe, mestre, mas eu tenho que perguntar para o senhor, e qual é o segredo da experiência? Porque ele já estava em crise com esse tanto de ideia. E aí o mestre respondeu, tomar decisões erradas é o segredo da experiência, pois o segredo do sucesso é tomar decisões certas, mas o segredo de tomar decisões certas é quem já tomou decisões erradas. E aí o pequeno gafanhoto ficou com essa reflexão e eu trago isso para a nossa vida hoje. Todos nós temos uma história de vida, ela não é isenta de erros, a bibliografia da nossa vida não é toda limpa, nós temos erros, nós temos acertos, as pessoas que vão nos procurar têm os seus erros, mas também têm os seus acertos, e a sabedoria é levar essa pessoa a entender que com os erros dela ela aprende. O passado é uma história, não é uma carga e um peso para a gente carregar, como o doutor Fábio falou no início. Não precisa ser pesado, é uma história, a gente precisa carregar os aprendizados, como o Nelson Mandela fala. Eu nunca erro, ou eu ganho ou eu aprendo, porque se ele não acerta, ele aprendia com os erros dele, e a gente tem que levar isso para a clínica. E era isso que eu queria falar, tá bom, doutor Fábio?